Olá, nonos anos! O tema dessa semana é arte, sociedade e política. Opa! A arte se encontra com a política? De que maneira? Como? Bem, quando nós pensamos no teatro, logo nós associamos histórias, dramas e atores e atrizes representando cenas comuns, cenas do cotidiano. E nós estamos acostumados a ver esse tipo de atuação. E aquela representação que nós vimos nas aulas passadas do teatro grego, com divindades, né, o coro com os sátiros, toda essa visão também alegórica, desaparece nesse tipo de teatro que nós conhecemos, nesse drama que nós conhecemos. E não só no teatro, né? Quando nós pensamos nos filmes e séries, quando nós pensamos nos games, nós temos histórias montadas a partir de vivências de pessoas comuns do cotidiano, aí, no dia a dia, né? Pessoas que vivem, pessoas que morrem, pessoas que amam, pessoas que perdem o amor, pessoas que constroem relações sociais, né? E o mais comum realmente é nós termos essa representação que nós chamaremos de representação naturalista. Naturalista. Então, a representação naturalista, portanto, ela se impõe sobre as demais representações e, com isso, as outras maneiras de fazer teatro se tornam menos aceitas. Quanto ao encontro da arte e política, na arte nós podemos gritar denúncias. Que tipo de denúncias? Direitos humanos, ações de grupos de empresa, grupos de instituições que porventura causam algum tipo de dano ou transtorno. Portanto, a arte é uma ferramenta que traz questões e ideais do cotidiano. É uma ferramenta de crítica e de uma construção de realidade, de posicionamento. Isso também nós chamamos de ativismo. Então, a visão do ativismo é uma visão muito interessante, muito bela, quando nós retratamos a arte e a política. Aí você pode dizer assim, não, política é apenas projetos que envolvem administração da cidade, administração municipal, com vereadores, com prefeitos, com governadores e presidentes. Não apenas isso, tão somente isso. Nós participamos de política diariamente, em todo instante. O simples fato de participar de uma comunidade é participar de um sistema político. O teatro, inclusive, reúne pessoas diferentes com ideias e ideais diferentes. E, bem, dentre as formas de teatro que traz explicitamente contexto político, está o agitprop. É uma síntese da expressão agitação e propaganda que acontece na Rússia durante a Revolução Russa. Ora, esse teatro propaga ideias revolucionárias, divulga projetos políticos na Rússia. E o termo é usado até hoje, agitprop. É usado até hoje. Bem,
Nas primeiras décadas do século XX, enquanto a Rússia estava nesse movimento artístico, teatral, de denúncia, de posições e ideais políticos, aqui no Brasil nós também estávamos com um movimento teatral, principalmente na cidade de São Paulo, com os imigrantes italianos. Então chegam alguns italianos que montam o teatro operário, realizado com operários das fábricas. Este trabalho com o teatro operário produziu transformações políticas muito importantes na época. Desde 2004, então, um grupo chamado Grupo 19, na primeira Vila Operária brasileira aqui em São Paulo, na Vila Maria Amélia, no Belém, Zona Leste de São Paulo, é ativo, continua ativo. Na década de 60, acontece um movimento muito importante, que é o Teatro de Arena, em São Paulo. Acontece ali uma revolução da cena brasileira. A partir de pesquisas e produções teatrais, nasce ali o teatro épico dialético brasileiro. Nós falaremos sobre isso logo mais. Bem, como nós havíamos dito, nós vivenciamos diversas narrativas de filmes, de jogos, tudo sempre com um contexto de dramas naturalistas ou representações e vivências representadas num movimento natural. Enquanto o teatro grego tinha suas alegorias, as suas divindades, também na Idade Média, os reis, a representação da Bíblia, dos heróis bíblicos, dos personagens bíblicos. Agora, o teatro representa a vida natural, as relações cotidianas, histórias pessoais. As narrativas pessoais são os centros das histórias, é o centro das narrativas. E isso é tão forte que, por exemplo, o romance, dois jovens na cidade de São Paulo, ignora, inclusive, situações e posições de aspectos sociais de época. Então você participa daquela encenação, você se pega tanto ao drama que deixa em segundo ou último plano os aspectos sociais. Isso é muito forte. Nosso primeiro painel é uma gravura do teatro na França no século XVIII. É o quadro final de uma peça chamada O Pai de Família, de Denis Diderot. É uma peça encenada em Amsterdã, na Holanda, em 1775. Ora, essa ilustração é um exemplo do tipo de teatro encenado nesta época. Notem na ilustração o desenho que traz a sensação de profundidade do cenário, e nós chamamos isso de perspectiva. Notem o ponto de fuga dessa imagem e ponto do horizonte. Prestem atenção. No final do palco tem painéis que são desenhados estrategicamente para que dê essa sensação. Somado aos cenários construídos, proporciona uma impressão de amplidão e de realidade. É um efeito de ilusão. Esse teatro, ele compartilha a nova maneira de fazer teatro, que representa a vida privada e coloca em cena acontecimentos da vida cotidiana da sociedade francesa da época.
suas condutas, suas escolhas, suas decisões, os seus erros e suas paixões. Esse tipo de teatro foi chamado de drama burguês. Anote aí, drama burguês. Neste teatro não há prólogo, não tem coro, não tem representações abstratas, não tem reis, não tem alegorias, há somente o diálogo. E o foco está na relação entre os personagens. O modo de atuar, então, se modifica. Os atores devem se desprender das formas teatrais herdadas, antigas, né? O teatro grego ou o teatro da Idade Média na Europa. Nada de gestos estrondorosos ou pomposos, exagerados, né? E o ator deve transparecer de maneira natural, o mais natural possível, toda a encenação. Então, vamos lá, voltando a um conceito que nós acabamos de falar, perspectiva. No seu livro, no finalzinho, há esse conceito aí bem detalhado, tá bom? Mas eu vou dizer aí de uma maneira bem simples. Perspectiva é a maneira de expressar bidimensionalmente a sensação do tridimensional. Então eu consigo perceber inclusive a profundidade do desenho, né? A altura, largura e profundidade. E para que aconteça a perspectiva, há 2 pontos principais que eu preciso prestar atenção no momento do desenho ou no análise da obra, no caso dessa gravura, que é o ponto de fuga e a linha do horizonte. Se você pegar um lápis ou uma régua e estender nesta gravura, na parte final da coluna de ambos os lados, ou na raiz, embaixo das colunas, você chegará a um ponto onde as linhas das colunas, dos extremos, se encontram. Este ponto é o ponto de fuga, ok? Na página 65, nós temos uma fotografia de um teatro que mostra uma cena da peça A Dama das Camélias, aqui em São Paulo, no século XX, apresentado em 1951 no Teatro Brasileiro de Comédia, na TBC, em São Paulo. É uma observação interessante. O Teatro de Arena vem com uma proposta de fazer um teatro que tenha poucos gastos. Enquanto a TBC produzia teatros de altíssimo nível, com profissionais de ponta e com gastos altíssimos, né, com um cenário esplendoroso. Observe o figurino e a cenografia, típicos de uma peça de época. Todos os elementos buscam produzir a realidade da vida na França em meados do século XIX. Esse drama burguês, escrito e adaptado para o teatro pelo escritor francês Alexandre Dumas Filho, por volta de 1850, foi encenado no Brasil mais de 100 anos depois, com a intenção de modernizar a cena teatral brasileira. Bem, queridos, por hoje é só. Leiam o texto, por favor, leiam o painel inteiro, tá bom? Na próxima aula nós continuaremos o estudo deste painel e lá vem a Sociedade Política 2. Até lá, uma beijoca e se cuidem.